Nosso culto de adoração a Deus está formalmente aberto. Sempre lembrando que este trabalho que a gente realiza aqui é independente, interdenominacional. Esse trabalho é para chamar pessoas para Jesus Cristo. Esse trabalho proclama, prepara o arrebatamento da igreja, batalha pela fé que uma vez por todas nos foi dada, e esse trabalho adverte todos os dias contra a mentira. Falsas igrejas, falsos líderes, seitas, heresias. Então eu ouso a dizer que este trabalho é evangelístico. Nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o único Deus que existe, não há outro. Há invencionices de Deus para tudo quanto é lado. E os profetas são os profetas bíblicos. Profeta que não está na Bíblia é falso. É falso. Simples assim. Aí você não erra. Aí você não é enganado. Todo-Poderoso Senhor da Glória, grato por este dia, por mais um dia, grato pela tua santa presença no nosso meio. Fala conosco. Nós queremos ser instruídos pelo Senhor. Não pode haver dúvida. Ajuda-nos a entendermos, a compreendermos. Dá-me ajuda também para ser claro nas explicações, na explanação da tua palavra. Recebe-nos como adoradores. Adoradores não só ouvintes, mas obedientes também. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, de toda e qualquer mentira. Esta é a oração que eu apresento por mim e por cada um dos meus irmãos e irmãs que já estão conosco e aqueles que virão a estar conosco para te adorar, para te glorificar. No nome do Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Só e unicamente para esclarecer, né? Falei para vocês que a impressora está quebrada, então está aqui, nesta máquina aqui, o que eu vou falar. Então eu vou ficar olhando para cá, tá? Senão alguém vai perguntar, né? Então antes que perguntem, eu já estou esclarecendo aqui, porque... Vocês leram meu blog? Ah, que pena. É uma pena que vocês não leem o meu blog. pastormariofilho.blogspot.com. Ontem eu coloquei lá, e quem está aí, você pode entrar e se inscrever no blog, porque aí cada vez que eu coloco uma coisa nova lá, você recebe a notificação. Aí você pode ir lá ler. Se você não quiser ler, tudo bem, mas você fica sabendo que eu publiquei alguma coisa lá, né? E ontem eu coloquei, deixa eu tomar esse golinho de café e convido você para você abrir a sua Bíblia, deixa aberta aí, no Evangelho de João,
capítulo 4, versículos 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 4, 23 e 24. Deixa aberto aí. Ué, por que você não conseguiu, Marília? Pastor Mário Filho, blog, spot sem E, spot.com.br. Se você não conseguir, manda uma mensagem, não consegui. Aí eu escrevo o blog lá, você só clica lá que vai abrir o blog. Tá? Aí tem uma outra página lá dentro do meu blog que chama-se A Janela que Nunca Fecha. Aí eu falo de outras tantas coisas ali também. Tá? Mas, se quiser, fique à vontade. Muito bem. Ontem eu coloquei lá no meu blog, o assunto não é esse, mas eu vou falar, porque eu sei que a maioria não lê, o blog existe sei lá quanto tempo, né? Mas as pessoas não têm muito interesse. Ontem eu coloquei lá, por exemplo, sobre a sexta-feira, que é chamada de Sexta-feira Santa, que não é santa. Tem nada de santa na sexta-feira. Isso, na verdade, só serve para alimentar as falsas religiões, né? Aí ficam falando que na sexta-feira santa os demônios estão livres, tudo mentira. Claro que é mentira, porque a sexta-feira não é santa. Jesus não morreu na sexta-feira. Se eu não me engano, lá no blog você vai achar matérias a respeito disso. Tem pregações, 2, 3 minhas a respeito disso. Bom, enfim. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é chamada de ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, proibiu, foi a igreja que proibiu, né? No início do século IX, quando o Papa era o Nicolau I, que todo cristão com mais de 7 anos não podia comer carne às sextas-feiras. Não era só Natal da Sexta-feira Santa. E até hoje é assim, hein? Se você não sabe, fique sabendo. Até hoje é proibido para os cristãos. Aliás, não é só comer carne, é comer qualquer coisa na sexta-feira. Vocês sabiam? Ué, se você é católico, você deveria saber. Mas na sexta, aí, né, para dar um jeitinho em tudo, você sabe que existe o Código de Direito Canônico, que é o Codex Iuris Canonici, não canonici. Codex Iuris Canonici, em latim, né? O que é? O Código de Direito da Igreja Católica Apostólica Romana. São as normas canônicas que regulamentam a igreja, regulamentam a hierarquia, o governo da igreja, os direitos e as obrigações dos fiéis. E esse direito, esse código de direito, é um conjunto, né, de regras, de leis, e quem não cumpre recebe as devidas sanções. Esse código começou a ser criado por um monge chamado Dionísio o Pequeno, entre os anos 500 e 545. E lá, neste código de direito canônico, é que diz que todas as sextas-feiras do ano, deixa eu até ler aqui,
Os fiéis devem se abster de carne, seja vermelha ou branca, e qualquer outro alimento. Agora, oh Jesus amado, as pessoas falam que eu falo mal, tá? Não estou falando mal, estou falando que existe, ué. 99,99% dos católicos nem sabem da existência disso. É capaz até que algum padre não saiba, mas eu acho que a maioria sabe. Agora, quem não quer fazer o jejum das sextas-feiras, pode, segundo o Código de Direito Canônico, pode substituir o jejum por uma obra de caridade. Está resolvido. Não quer fazer jejum? Faz uma obra de caridade. Então porque eu sei que muito cristão, verdadeiro, cristão, né, crente em Jesus, não em nós. Lembra que eu falei ontem que Deus não honra as regras, normas e leis estabelecidas pelos homens? Lembra que eu falei isso ontem? Né? Estava me referindo a usos e costumes. Isso daqui é uso e costume. Se enquadra perfeitamente. Não tem nada a ver, isso não está na Bíblia, não existe na Bíblia Sagrada nada, absolutamente nada, que nos leve a não comer carne esse ou aquele dia. Então, como eu sei que a maioria de nós veio de berço católico, apostólico, romano, e às vezes a pessoa come carne, será? Coma o que você quiser no dia que você quiser. Tá? Não há. Pode revirar a Bíblia. Você não vai achar nada que proíba você de comer carne esse ou aquele dia. Né? Diz que pode comer peixe. Então você vai procurar por que não pode comer carne na sexta-feira. Por causa do sangue derramado por Cristo, a carne tem sangue. Ué, e o peixe não tem? Peixe não tem sangue? E agora? Só porque ninguém leu, né? Então eu tenho que passar a informação. Mas o assunto hoje está aqui em João 4, 23, 24. Ontem eu estava falei do... O que eu falei? Falei... que a mentira tem perna curta, né? Que ficam, né, inventando coisas aí para as pessoas irem nas denominações, né? Para elas estarem cheias. Então eles inventam coisa. E a gente vive, infelizmente, num país em que as pessoas não leem, não se informam, em que o ensino é uma vergonha, não por culpa dos professores, por culpa dos métodos que são usados. Ensino que ninguém repete de ano, ninguém precisa estudar, ué. É uma coisa óbvia, mas vamos lá. Então as pessoas são iludidas. E eu falei, olha, não deixa de assistir o culto, de ouvir o culto de amanhã, né? Falei, porque eu quero eu quero falar hoje sobre um sujeito, um cara no sentido de indivíduo. É óbvio, não vai aqui nenhum desrespeito. Quero falar do apóstolo Paulo. Não tenho, eu sou, né, fã do apóstolo Paulo. Então não tem desrespeito nenhum aqui. O apóstolo Paulo, ele foi um homem fiel que viveu, assim a Bíblia nos mostra, em santidade e justiça. Presta muita atenção em tudo que eu vou falar, porque isso vai te ajudar a tirar pessoas do engano, da mentira, né? A arrebanhar pessoas para o céu,
para o arrebatamento, para a alegria da verdadeira salvação. Então o apóstolo Paulo, depois da conversão dele, tudo, ele viveu uma vida de santidade, de justiça para com Deus, para com Jesus. Mas esta condição de vida do apóstolo Paulo pós-conversão não fez de jeito nenhum o apóstolo Paulo um sujeito rico ou bem-sucedido. Você sabe que o apóstolo Paulo ele tinha grana, né? Antes da conversão. Tinha. Ele tinha dupla nacionalidade, né? Ele estudou com... Bom, eu vou chegar lá, não vou me antecipar. Na verdade, depois que o apóstolo Paulo se converteu, a vida material dele foi um desastre. Foi um desastre, né? Aos olhos das igrejas denominacionais hoje, aos olhos do mundo de hoje, o apóstolo Paulo é o exemplo de um sujeito mal sucedido. Um sujeito que nada deu certo para ele. Você quer um exemplo? O apóstolo Paulo. Né? E se o apóstolo Paulo vivesse nos dias de hoje, bom, primeiro que coitado, ele ia passar muito mal aqui nesses dias, né? Ele ia sofrer muito aqui, mais do que ele sofreu. Porque, sem dúvida nenhuma, essas denominações aí iriam falar que o Paulo estava naquela condição que ele estava, doente, enfim, porque ele tinha pecado e porque ele não era fiel a Deus, principalmente nos dízimos e nas ofertas. Então, eu quero dizer primeiro para você que o apóstolo Paulo era judeu, filho da tribo de Benjamim, e você lê sobre isso em Romanos capítulo 11, versículo 1 e Filipenses capítulo 3, versículo 15. O apóstolo Paulo, ele estudou com os maiores mestres da época, né? Não eram cristãos esses mestres. Gamaliel, por exemplo, não era cristão, né? Mas ele estudou com Gamaliel. O apóstolo Paulo era um fariseu praticante, sabia? Lê lá, Atos, capítulo 22, versículo 3. O apóstolo Paulo era um cara super, hiper, mega, blaster, bem relacionado com as autoridades da época, Atos 22, 5, e ele tinha um bom nível de vida. A gente poderia dizer hoje que, nos dias de hoje, o apóstolo Paulo era rico. Não milionário, não, era rico, né? E os problemas do apóstolo Paulo começaram exatamente no momento da conversão dele. O que acontece quando Paulo se converte? No momento da conversão, primeira coisa que acontece com ele, qual é? Ele fica cego. O sujeito fica cego, ele tem toda a vida dele desestruturada. E daí para frente, né, foi uma cegueira, né, não permanente, né? Mas daí para frente, as dificuldades, a partir da conversão do apóstolo Paulo, as dificuldades, as calamidades começaram a
acontecer na vida do apóstolo Paulo. Primeiro ele ficou cego, né? Está lá em Atos, capítulo 9, versículos 18 e 19. Depois ele passou por prisões atrás de prisões. Atos 16, 23. Preso, ele era açoitado. Está aí também, Atos 16, 23. Ele foi apedrejado. Atos 14, 19. Ele foi náufrago. Atos 27, 39 ao 44. Paulo passou por situações perigosíssimas na vida depois de convertido. Atos 9, 23. Paulo foi picado por uma cobra numa época em que não existia soro antiofídico. Atos 28, 5. Olha só, está reclamando aí? Essas denominações dizem que resolvem os problemas da sua vida? São mentirosos. Paulo passou por escárnio, foi zombado. Atos 17, 32. Foi espancado e acorrentado. Atos 21, 32, 33. Foi jurado de morte. Sofreu perseguições. Não foi jurado de morte porque fez coisa errada, né? E as facções criminosas que hoje assolam o Brasil de dentro para fora. Vocês estão entendendo? Assolar o Brasil de dentro para fora. De dentro do poder para fora, que somos nós o povo. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E Paulo não fez nada de, né, para quê? Não, ele foi perseguido, jurado de morte, como você lê em Atos 23, do 12 ao 13. Sofreu diversas acusações. Atos 24, 5. Foi julgado. Atos 26, 6. E viveu, depois de convertido, com um espinho na carne, que ninguém sabe o que é isso. Não adianta falar, espinho na carne é isso, espinho na carne. Ninguém sabe. Eu posso dizer, eu acho, eu imagino que seja isso, ou aquilo, mas cravar o que é, ninguém sabe. O que era, ninguém sabe. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E outras tantas coisas. Então, o que eu quero colocar para você nesta manhã de quinta-feira? Amanhã, sexta-feira, a gente não vai fazer programação. Nós não vamos prestar o nosso culto a Deus. Por quê? Porque eu vou descansar. Simplesmente quero dormir. Estou com a cabeça deste tamanho. Falei ontem, meu peito está apertado, como se tivesse uns 3, 4 lutadores de sumô sentados aqui. E eu quero dar uma descansada. Mas eu estou aqui. Estou aqui. Não vou para lado nenhum, estou aqui. Né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, buscar apoio espiritual, oração, eu estou aqui. Estou aqui. Pensa que eu vai ver, não vou para lado nenhum, estou aqui. Eu quero descansar minha cabeça. Sabe, colocar algumas coisas no lugar. Então, queridos irmãos e queridas irmãs,
Se você acha que a sua vida está ruim, olhe para o apóstolo Paulo. Vida ruim teve esse homem, depois da conversão, porque antes da conversão era tudo tranquilo. É isso que ninguém fala para você. Todo mundo fala o contrário. Vem para Jesus, que é só vitória, sua vida vai mudar, tudo vai se acertar. É mentira. Mas como você fala que é mentira? É só você ver a vida dos apóstolos. Mas Paulo não foi o único. Veja a vida dos apóstolos. Eu já trouxe uma vez, vou trazer de novo, provavelmente semana que vem, claro. Como é que viveram os apóstolos e como morreram os apóstolos. Ninguém gosta de pegar aquela passagem, eu sei que está em Romanos, que as mulheres recebiam os seus maridos. Será que eu sem querer achei aqui? Não. Mortos, cerrados ao meio. Está em Romanos. Ou está em Hebreus. Essa passagem ninguém fala. Ninguém prega sobre isso. Mortos a fio de espada. Cerrados. Ninguém prega, porque todo mundo quer pregar que vem para Jesus que é só vitória. Quem tem Jesus não é verdade. Eu não estou dizendo que a vida com Jesus Edgar, é Hebreus 11:37. Eu quero convidar você, sabe, irmãos e irmãs, a gente precisa ler mais a Bíblia para poder vencer essa gente aí que mente, né? Eles mentem descaradamente. E as pessoas acreditam. Eu tenho até um pouco de pena, às vezes eu tenho um pouco de rancor dessas pessoas. Eu não vou negar, não, porque eles são mentirosos, né? Mas eu tenho, às vezes, um pouco de pena dessa gente que não lê a Bíblia, que não se instrui, né? Por quê? Porque cai na lábia dessa gente fácil, fácil, fácil. Toda hora está sendo iludido, está sendo enrolado. Hebreus 11, o Edgar, obrigado, Edgar, está colocando aí que é no início do versículo 35. Deixa eu achar o 11 aqui, que nem isso eu achei. Está aqui, pronto, já achei. Olha só. Versículo 34. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio de espada da fraqueza, tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superiores ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles e vai por aí afora. Esta passagem ninguém prega. Hebreus capítulo 11, versículos a partir do 30 aí. Nilva, Hebreus 11, versículos a partir do 33.
até o 37, até o 37, porque o 38 é um versículo explicativo, tá? Então, queridos irmãos, essas passagens ninguém prega. Por quê? Como é que vão pregar isso e depois falar para você ir lá, dar o dízimo que sua vida vai ficar uma beleza, né? Que Deus vai, se você der 100, Deus dá 1000. Como é que eles vão falar isso? Como é que vão pregar aqui sobre a vida após ter recebido Jesus como Senhor e Salvador do apóstolo Paulo? Como é que eles vão pregar? Como é que eles vão falar essas coisas que eu acabei de falar? Que Paulo ficou cego, que Paulo foi apedrejado, que Paulo foi picado. Não falam, claro que não, porque eles querem iludir você com um triunfalismo falso. Não existe esse triunfalismo. Seguir Jesus é sofrer. Ah, mas então eu não quero, aí é problema seu. O que você quer que eu faça? Que eu te obrigue? Eu não vou mentir para você entender que Jesus Cristo é a melhor coisa da nossa vida aqui na Terra. O que você quer que eu faça? Eu vou falar para você que você vem para Jesus, você que mora num barraquinho da favela vai passar a morar num condomínio lá na Chácara Gramado? É isso que você quer que eu fale? Aí se acredita. Você só vai acreditar que Jesus é a melhor coisa da nossa vida aqui na Terra se eu falar que Jesus vai te dar coisas que você, porque a maioria de nós não tem nem estrutura para ter essas coisas. A gente já falou sobre isso aqui. Não tem estrutura. A pessoa não tem. E é o que essas igrejas, a maioria delas, é claro que não todas, é claro, não são todas, mas a maioria fala, é isso. Olha, você vem aqui, você vem no culto da segunda, no culto que a sua vida vai mudar. Jesus vai mudar a sua vida. Jesus mudou mesmo a vida de Paulo. Mas não na expectativa falsa que essas igrejas e denominações e líderes criam para vocês. Não na expectativa falsa de que você precisa não comer carne na sexta-feira. Não na expectativa falsa de que Jesus morreu na sexta-feira. Não na expectativa falsa de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Você vai somando as mentiras, olha só, vai somando. Não na expectativa falsa de que você tem que confessar o seu pecado para um outro homem pecador, tanto quanto ou mais que você, e que esse homem vai perdoar os seus pecados, mandando você rezar 3 Ave Maria e 5 Pai Nosso. Não na expectativa falsa de que você vai falar com um parente seu morto e que sempre falam as mesmas. Olha, se você for ler, e quem está falando aqui é um ex-espírita, hein?
essas cartas psicografadas, todas falam, não falam nada. Não falam nada. Não falam absolutamente nada. É que nem político, você já viu? Discurso, você já viu, né? Mas não falam nada. Fala 1 hora e não fala nada. Eles são peritos em não falar nada. Não vai ser diferente a nossa vida da vida dos apóstolos. É claro que uns podem ter menos peso numa área e mais peso na outra área. Deus, o Senhor diz assim, diga, me ajuda aí, vai. Aonde o Senhor diz que, é num dos evangelhos aí, que ele não dá um peso maior, ou muito parecido disso, daquele que a gente consegue carregar. Quando vocês estiverem sofrendo, alegrem-se no sofrimento. Por causa disso que nós temos aí meia dúzia de pessoas que nos acompanham, porque eu não vou pregar mentira. Eu não vou aqui fazer live para dizer que vai reverter sua vida. Eu vou dizer a verdade para você. A verdade é o que está escrito na Bíblia. Segundo, conforme essas doutrinas, né, dessas denominações enganadoras e falsas, Paulo não foi um homem vitorioso. Foi? Claro que não. Paulo não obteve, na vida depois de convertido, nenhuma prosperidade. Muito pelo contrário, eu acho que ele perdeu tudo que ele tinha, porque em determinado momento ele precisou fazer tenda para sobreviver. Se ele era um cara abastado, ele perdeu. Ou ele doou, não sei. Isso a Bíblia não fala. Mas para a Bíblia falar que num determinado momento ele precisou fazer tendas para sobreviver, é porque ele não tinha nada. A vida de convertido dele, aos olhos, na ótica dessas nojentas, podres, mal cheirosas denominações, Paulo foi um sujeito que não teve vitória nenhuma. Mas aos olhos de Deus, Paulo foi mais que vitorioso. Isso que é ser mais que vitorioso. Em Cristo somos mais que vencedores, a palavra do Senhor diz. E como é que eu vou saber o que é ser mais do que vencedor? Eu tenho que ler essas coisas da Bíblia. Eu tenho que entender o que é essas coisas. E quando começa a querer acontecer comigo, eu não posso cair no desânimo. Eu tenho, mas isso não é só comigo. Né? Há uma passagem também que diz assim, meu Deus, me ajuda, Senhor, para lembrar, que outras pessoas do mundo, em outros lugares do mundo, estão passando as mesmas ou maiores dificuldades que nós passamos. Se a passagem não for muito... o contexto é esse. Agora, por que nós temos aí meia dúzia de pessoas que cultuam a Deus com a gente? Por quê? Por causa disso, porque eu não venho aqui mentir. Eu não vou vir aqui toda manhã ficar preparando isso daqui até altas horas da noite, ou acordar mais cedo, me punir quando não consigo esclarecer um assunto. Às vezes eu sei, mas não consigo esclarecer aquilo para a pessoa.
isso. Porque eu não vou mentir, gente. Não vou. Jesus vai te curar. Não. Jesus pode te curar. É diferente. Ele pode tudo. Ele é Deus. Ele pode tudo. Tudo. Agora, Jesus vai te colocar assentado com os... Pode, mas você tem condição de se assentar junto a uma grande autoridade? Você tem? Não, seja sincero, fala com você mesmo. Você saberia se portar? Sabe, você conhece os protocolos? Então Jesus não vai fazer isso com você, não. Para você não passar mais vergonha ainda. As pessoas não leem a Bíblia. Eu coloco lá no blog uma informação sobre não comer, sobre jejum. Ninguém lê. O sujeito vai saber de qual é o protocolo para ele estar junto a uma autoridade. Nem sabe como é que vai tratar. Então, para não passar mais vergonha, Jesus não coloca nada. Você está me entendendo? Ah, mas eu queria ser diretor de uma grande empresa multinacional. Primeira coisa, você sabe falar o português? A sua língua? Segunda coisa, você fala uma outra língua? Inglês, espanhol, mandarim. Ah, não, mas se eu sou diretor de uma empresa, eu contrato um tradutor. Você acha que um diretor de empresa faz o que quer? Ele não tem que mostrar receita, despesa. É. Você tem capacidade administrativa? Você conhece de finanças, de mercado? Você conhece? Como é que Deus vai te colocar num lugar que você não sabe nada? Você conhece de informática? Porque senão nem abrir o seu computador você vai conseguir. Como é que Deus vai te colocar aí? Você nunca procurou aprender, saber. Eu não estou falando de você, meu irmão, minha irmã. Estou falando, nossa, passou o tempo. Estou falando de nós. A gente nem lê, sabe? Nós todos, nem lê. Nem ler a gente sabe. Lê e não entende o que está escrito. Como é que vai ser diretor de alguma grande empresa? Então o apóstolo Paulo, para a gente encerrar, me perdoe, viu? Ele não tinha os olhos dele voltados para a terra. Ele tinha consciência que o cristão, porque estão perseguindo a igreja não sei aonde, mas a Bíblia está dizendo que vai ser assim. O que você está achando que isso aí é o quê? Vai ser assim, vai ser pior. Ai, mas estão matando, vai ser assim, vai ser pior. O cristão não vai ter paz, nunca terá paz, a não ser no céu. E isso está tudo registrado na Bíblia. Você não sabe, meu irmão, minha irmã, é porque você não lê a Bíblia. Tome posse, tá? É tão lindo isso. Tome posse da vitória. Você quer tomar posse? Lembra que no comecinho eu falei para você abrir em João 4, 23, 24? Lembra disso? Não sei nem se abriu. Eu não estou chamando sua atenção. Eu estou mostrando para você e para mim como nós somos. Não sei nem se você abriu, mas eu vou ler do que você tem que tomar posse. Porque o resto que essa gente fala aí é tudo mentira, é balela, é conversa. Eles querem tomar o seu dinheiro, seja no Pix, seja no cartão de crédito, seja no cheque pré-datado. É isso que eles querem.
Tome posse disso nesta quinta-feira. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Ficou claro? Se não ficou, pode perguntar. Não entendi. Não, mas fala o que você não entendeu. Fala o que não ficou claro. Porque falar não entendi, então eu vou ter que pregar tudo de novo. Né? Me diga o que você não entendeu. Não entendi isso, não entendi aquilo. Eu vou explicar. Deus e Pai Todo-Poderoso, perdoa-nos a fraqueza, perdoa-nos porque a gente permite ser enganado, a gente gosta de ser enganado. Né? Aqui tem até um ditado, e o senhor bem o sabe, que diz assim: me engana que eu gosto. Continua, Senhor, falando conosco, mostrando o tamanho do engano, o tamanho da mentira. Glórias a Ti, Senhor. Ajuda-nos a adorarmos o Senhor em espírito e em verdade, para termos a força para vencer tudo o que está acontecendo e tudo o que está por vir. Abençoa, Senhor, esses feriados religiosos dos meus irmãos e irmãs, que a gente esteja de volta aqui, se for da Tua vontade, na segunda-feira. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.